said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Essa é a primeira reflexão, não é? Que eu vejo de uma extrema relevância quando nós vamos adentrar nesse aspecto da inteligência espiritual. A água, existem duas coisas que são essenciais para a nossa sobrevivência. O sono e a água. Se você tirar o sono de um ser humano, ele fica louco, insanamente louco. E se você tirar a água, você mata ele. A água tem absolutamente a ver com a nossa espiritualidade. Porque a água, aquilo que é essencial para a minha vida e para a sua vida, ela tem algumas características que nos levam a começar a compreender o que é a verdadeira espiritualidade. A água não tem cheiro, a água não tem gosto, a água não tem cor. E por algum motivo, e talvez o sistema, talvez um brutal, não é? Um brutal mecanismo comercial, capitalista, nós começamos a adicionar coisas para dentro da água. Nós adicionamos gosto, cor, nós gaseificamos a água, nós transformamos ela em Coca-Cola, em suquita, em Tang. Nós somos distorcendo a essência da água. E da mesma forma com a espiritualidade. Aquilo que não precisava de gosto, nós acrescentamos gosto. Aquilo que não precisava de cor, nós acrescentamos cor. Aquilo que não precisava de cheiro, nós acrescentamos cheiro. Aquilo que deveria passar pela integridade do eu sou, a sua integridade, a minha integridade, não é mais validado por nós, mas sim por aspectos sociais, sociológicos e históricos. A intelectualidade espiritual vai nos levar a perceber e, quem sabe, de uma maneira ousada, vai fazer com que nós estejamos, mais uma vez, mudando o nosso paladar espiritual, possamos voltar a apreciar a água espiritual, a fonte de água viva, da forma que deveria ser. Sem cor, sem gosto, sem cheiro, mas absolutamente vívida, para nos alimentar, não é? Nos fazer, nos elevar para uma nova posição diante da humanidade. Bruce Lee diz o seguinte: um bom professor protege os seus alunos da sua própria influência. Um bom professor protege os seus alunos da sua própria influência. Eu tenho uns clientes na clínica que eles me acham meio mágico, sabe? Eles me acham meio, sei lá. Tem uns que... Uma vez um cliente meu me trouxe uma varinha do Harry Potter. Eu não vejo Harry Potter, sorry. Se você vê, bacana, mas eu não vejo. Ele falou para mim, você é o meu bruxo predileto, porque você faz coisas na minha vida que ninguém faz, né? Porque pessoas que chegam na clínica, às vezes, fazem 5 anos de terapia. Aí nós começamos a fazer um processo, em 8 meses ela alcança coisas que em 5 anos ela não alcançou. E eu confesso para vocês que neste momento, quando eu ouço estas frases, né, quando as pessoas jogam confetes em mim, pode jogar, viu? Eu gosto que jogue confete, acho bonito, gostoso, né? Mas quando as pessoas jogam confetes, eu realmente gostaria de ser canalha nesse momento. Confesso para vocês. Gostaria de me aproveitar da inocência do outro. Gostaria quando uma pessoa virasse para mim na clínica e falasse, nossa, você é mágico. Eu gostaria de falar, nossa, sério, toma aqui esta garrafinha
porque esta garrafinha eu vou te dar por R$1.000 e esta mágica que eu tenho vai continuar na sua vida. Gostaria de dizer para ela, olha, tá vendo o tapete que você está pisando? Este é o segredo de tudo que passa nessa sala. É o tapete, é o tapete. Leve o tapete por R$10.000. Eu gostaria de ser assim, mas eu não sou. Eu sou muito vinculado ao que o Bruce Lee falava. Proteja os seus alunos da sua influência. Proteja os seus alunos do seu ego. Quando nós temos realmente uma inteligência espiritual, nós percebemos que o fato de eu estar numa posição de ensino não me faz ser proprietário do ensino e do aprendizado do outro. Muitas vezes, e existem pais que carregam em si isso, porque uma coisa é você ter a responsabilidade. Responsabilidade porque o seu filho não tem a idade da compreensão, não tem a idade para compreender os limites, a segurança, e aí você se coloca. Você é aquele anteparo. Mas ser responsável não significa ser proprietário. Eu não posso ter a arrogância, principalmente quando eu estiver acolhendo alguém espiritualmente, quando eu estiver desenvolvendo a intelectualidade espiritual de alguém, eu não posso me colocar na arrogância de ser o detentor do aprendizado. Olhar para o outro e falar, ah, você não está pronto, você não está pronto, como assim? Ou se não, determinar, não, agora você está pronto, agora eu estou vendo que é o momento. Não. Eu tenho que estar lá e ter o cuidado de proteger esse meu aluno dessa minha, talvez, arrogância, talvez da minha insegurança, mas a inteligência espiritual, a intelectualidade espiritual, ela me leva a um vínculo de percepção, de superação das minhas fragilidades, aonde sim, eu consigo, com muita tranquilidade, acolher e, mais do que isso, elevar o outro. Elevar, fazer o outro crescer, fazer o outro se transformar numa explosão espiritual, contagiando, fazendo com que a sociedade se desvincule às insanidades, aos processos materializados. Desde criança eu tenho esse desejo instintivo de expansão e crescimento. Para mim, a função e o dever de um ser humano é o desenvolvimento sincero e honesto do seu potencial. O Brasil especificamente, tem pessoas de outros países aqui, mas eu vou tomar a liberdade de falar um pouco do Brasil. Não se sinta excluído nesse momento, mas o Brasil é um país que, em alguns aspectos, ele é muito canalha com o ser humano. Ele é muito canalha com o seu povo. O Brasil é um país que, quando eu coloco os eixos de vida, idealismo e realismo, o ideal e o real, quando eu coloco estes aspectos diante do seu povo e da sociedade, este é um país que faz questão de separá-los. Inclusive no nosso discurso, e talvez você, papai, mamãe, talvez você que está aí me ouvindo do outro lado, você tenha feito isso. E eu sei que não foi proposital, eu sei que é este app, este aplicativo que está instalado na nossa mente, onde nós falamos na direção do outro, isso não é para a sua vida. Você é muito idealista. Olha a sua realidade. Dentro do conceito da inteligência espiritual, realidade
e ideal não podem estar separados. É uma fluência, é um caminho. Eu posso sim, e eu preciso aprender a enxergar o meu real. Eu preciso ter os dispositivos para compreendê-lo, para que eu possa absorver, me proteger. Mas o real só existe para que ele possa me conduzir para o ideal. Um não está separado do outro. É isso que o Bruce Lee está dizendo para nós. É o potencial de um ser humano. É o seu desenvolvimento no máximo daquilo que ele pode ser. Mas nós não permitimos isso. Na sociedade atual, nós limitamos. Nós temos castas disfarçadas. Castas invisíveis. Que determinam até onde você pode ir, até onde a história diz tal coisa, a sociedade diz tal coisa. Os discursos, você pode perceber, são sempre discursos para limitar, para frustrar, para impor uma barreira. A inteligência espiritual, ela vai fazer com que você perceba que o ideal, ele tem que ir na direção, o real, ele tem que ir na direção do ideal. Até que em algum momento, no encontro deles, eles se encontrem e haja uma simbiose. E essa simbiose possa, sim, criar uma nova criatura. Essa simbiose possa, sim, estabelecer um ser humano diferenciado, que não apenas percebe o nível materializado, mas é um ser humano que se expressa no nível da espiritualidade. Bruce Lee também diz o seguinte: eu não tenho medo de um homem que praticou 10 mil chutes uma vez. Mas eu temo o homem que praticou um chute 10 mil vezes. O que ele está nos ensinando aqui, dentro do aspecto da inteligência espiritual? Está nos ensinando que espiritualidade é prática. Tivemos essa semana uma aula magnífica com o nosso professor JB. Ele trouxe convidados especiais, César Romão, Reinaldo Polito. E uma das coisas que eles nos ensinaram é que você pode até falar, não, mas é um dom de Deus. E aí o JB, de forma brilhante, disse, o dom é o dom da fala. Agora, existe o aprendizado. Existe o aspecto de você sentar, aprender. Eu não sei se você estava aqui, mas a apresentação está disponível. Este homem é um poço de cultura. Ele sabe situações, questões históricas, poemas. E você acha que isso surgiu de onde? Você acha que ele sentou na mesa dele e falou, venha a mim, Graciliano Ramos. Venha, Graciliano, agora! Você acha que foi assim? Você acha que ele sentou um dia na frente do espelho e falou, agora eu vou aprender a falar bem. Muito bem, agora estou falando bem, né? Olha que maravilha. Não, querido. Você sabe quantas horas esse homem deve ter ficado no escritório dele? Você sabe quantas horas, quantos encontros, quantas festividades, quantas situações sociais ele não foi? Sabe por quê? Porque ele estava lendo. Ele estava estudando. Ele estava ali diante de uma tese, diante de um trabalho. E espiritualidade é a mesma coisa. Se eu não sentar, se eu não estudar, espiritualidade não combina com estudo. Outro dia eu vi uma frase assim, um post, dizia assim, prefiro a teologia de Deus do que a teologia dos homens.
Mas que frase besta é essa? Primeiro que Deus não tem teologia. Já começa daí desse ponto, não é? Como é que Deus pode ter uma teologia? Olha a palavra, né? Vá na essência da palavra. Agora, a pessoa nesse post está dizendo o seguinte: eu não quero me vincular aos estudos humanos. Não quero. Eu só quero receber de Deus. Receber. Não funciona assim. Não funciona assim. Nós temos que aprender espiritualidade. Precisamos sentar. Uma vez eu estava com um sacerdote e ele disse para mim, eu estava saindo de uma palestra, ele foi me assistir na palestra, aí ele falou assim para mim: nossa, Rodrigo, que bacana, né? Você é uma pessoa que você sabe bastante das coisas, você deve ler muito, né? Aí eu falei: leio? Puxa, eu leio. Isso é uma coisa que eu não paro. Né? Quem me conhece, fala, se você me ligar às 3 da manhã, eu estou produzindo, estou pensando, estou vendo alguma coisa, estou lendo alguma coisa, porque eu não paro. Que é o que eu gosto de fazer, eu amo fazer, eu amo estudar, eu amo aprender. Aí ele falou para mim assim: eu não leio nada, não gosto de ler, não tenho paciência. Aí eu pensei comigo: nunca mais na vida esse homem vai orar por mim, cara, nunca mais. Não quero esse tipo de desleixo com o seu próprio eu espiritual. Então, o que o Bruce Lee está nos ensinando é a prática. Espiritualidade é prática. Espiritualidade é dedicação. Espiritualidade é aprendizado. A inteligência espiritual, ela vai fazer com que eu tenha a nítida percepção daquilo que pertence a mim e daquilo que pertence ao outro. Eu e você carregamos uma série de imposições e de pesos e que não fazem parte das nossas vidas. São expectativas, por exemplo, que você carrega até hoje da sua família, são expectativas da sociedade e que em algum momento, se eu não consigo perceber que não é meu, isso vai fazer muito mal para a minha vida. Então, quando eu tenho a engrenagem da inteligência espiritual sendo acionada, eu vou conseguir, sim, ter a clara escolha: olha, eu vou acrescentar, isso me pertence porque é o que eu vivenciei, é o que eu consegui absorver, isso então é meu. É isso que eu vou colocar dentro da minha vida. E aí ele continua: estou aprendendo a entender, em vez de julgar imediatamente ou ser julgado, dentro dessa esfera da inteligência espiritual, eu compreendo quem é o outro, eu consigo entender quem é o outro, eu não atropelo o outro. Quantas pessoas, e até talvez numa boa intenção, hein? Não é numa má intenção, as pessoas elas avançam no seu processo espiritual, mas agridem a crença do outro, agridem aquilo que se manifesta na vida do outro. Então, quando eu tenho a inteligência espiritual, eu não julgo de imediato e, principalmente, eu não me julgo de forma imediata. Que é algo que, nos dias atuais, por que a taxa dos adolescentes, do suicídio na adolescência cresceu? Por que você tem adolescentes que deveriam estar no auge dos seus hormônios, da sua vivência, do seu tesão pela vida? Por que estes adolescentes estão querendo se matar ou se cortando com gilete? Porque tem um peso tão gigantesco sobre a vida deles, de julgamento, de expectativa, daquilo que eles têm que ser no corpo, na roupa, na marca, no vínculo com os amigos, dentro da família, na profissão. Um peso
E eles absorvem aquilo. Pessoa para sair de casa, para ir para a escola. Eu ia para a escola com uma cara de bolacha, todo amassado. Eu ia com o moletomzão lá. E hoje em dia, as pessoas se produzem. As meninas se produzem. Os meninos entram na academia com 12 anos, com 10 anos. Porque precisa ter o corpo bacana, o corpo padrão da sociedade. Se eu tenho a inteligência espiritual, eu não absorvo e não julgo. Não absorvo julgamentos que não me pertencem e não disparo julgamentos sobre a vida do outro. Não estou neste mundo. E ele fecha aí essa ideia de uma forma brilhante. Não estou neste mundo para corresponder às expectativas e você não está neste mundo para corresponder às minhas expectativas. Que é isso daí. A inteligência espiritual é um encontro maravilhoso. Perceba, ele não está dizendo, eu não me importo com você. Ele não está dizendo, vai te catar. Ele não está falando nada disso. Ele está dizendo que, olha, as suas expectativas eu não posso colocar sobre os meus ombros. Da mesma maneira que eu não vou fazer isso com você. Eu não farei esta injustiça. Eu vou te enxergar como você é. E eu quero que você me enxergue como eu sou. Isso se chama integridade. Integridade é talvez uma dos aspectos humanos que mais hoje nós não estamos enxergando. Porque tudo você vê nas redes sociais, não é? As redes sociais que deveria ser um ambiente de muita liberdade, quando o cidadão põe um post que não agradou, o que ele faz? Ele tira. E aí ele percebe que o públicozinho dele, os seguidores dele, eles ficaram ofendidos comigo. Aí ele vai lá e grava um vídeo. Desculpa, gente, não foi a intenção, não era isso que eu queria dizer. Não é íntegro. Porque mesmo no erro, nós temos que ser íntegros, porque a partir disso conseguiremos nos transformar. Agora, errei. Eu não consigo nem errar, eu tenho uma sociedade que não me permite errar. Eu tinha um professor, o Stephen Covey, que foi o criador dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Uma vez eu estava jantando com ele, e ele virou para mim e falou assim, Rodrigo, como é que você deixa de ser idiota? Achei bem ofensivo essa pergunta, não é? Já que você está jantando com a pessoa e a pessoa vira e fala para você, como é que você deixa de ser idiota? Mas, conhecendo o Dr. Cohen como eu conhecia, eu continuei o papo e falei, como, doutor? Como é que eu deixo de ser idiota? Falando idiotice. É assim que você deixa de ser idiota. Quanto mais idiotice você fala, ele disse, você expurga o idiota de dentro de você. Porque você vai aprendendo, você vai se ouvindo, você vai sendo corrigido, as pessoas vão interagindo com você, você vai percebendo quão limitado você vai buscando novas situações para ultrapassar essa limitação. Agora, se eu tenho uma sociedade que me engessa pelas expectativas, eu já entro na sociedade tendo que ser assim. Aí acabou. Aí qualquer nível de superação e aprendizado se encerra nesse momento. Bruce Lee também diz o seguinte, dentro desse aprendizado da intelectualidade espiritual, não posso seguir cegamente a multidão, aceitar a sua abordagem, não me permitir entrar no jogo manipulador usual da criação de papéis. É o que eu estava dizendo, a integridade. A inteligência espiritual, ela vai me dar a clareza de quem são os personagens que estão na minha vida. Você sabe que o mais difícil
não é você não andar com canalhas. O mais difícil é você ter que andar com canalhas e não se tornar canalha. É esse o grande ponto da vida. Porque você tem a certeza, e você que tem entrado aqui para fazer parte da Jetro, para entender quem é a Jetro, mecanismos de poder vão esbarrar sempre em situações aonde canalhas estarão lá, situações que nos colocarão em xeque nos nossos princípios, nas nossas crenças, porque estruturas de poder sempre, quando elas se descortinarem, muita da sua engenhosidade depende desse nível sórdido de manipulação para que o seu funcionamento aconteça. Lamentavelmente, o mundo poderia ser melhor? Poderíamos todos cantar Imagine, do John Lennon? Poderíamos. Mas não é assim. E se eu não estou preparado, se os meus valores, eles não têm a integridade de suportar o canalha, de suportar o apontamento, então eu nunca conseguirei avançar e ocupar aquele espaço de poder. O espaço de poder continuará sendo ocupado por canalhas. Eu falo essa frase, é uma frase constante na minha vida. Os bons precisam falar, mas os bons precisam de poder. Mas os bons, além de ter poder, ele precisa aprender a lidar com o poder. Então, eu não serei manipulado. Muito bem. Eu não vou participar dessa insanidade de papéis que estão sendo criados. A inteligência espiritual, ela vai me dar a couraça para conseguir suportar esta posição. Para conseguir entrar dentro de um ambiente sórdido e não apenas me instalar naquele lugar, mas fazer a diferença e, mais do que isso, ser conhecido, inclusive pelos canalhas. Com este não dá para fazer, não dá para pactuar. Com este não dá para a gente ter conversinha. A inteligência espiritual permite com que eu tenha essa entrada dentro da sociedade e da vida. A vida é melhor para ser vivida e não para ser conceitualizada. Essa frase é magnífica. Essa frase é de uma importância dentro da essência da espiritualidade que é algo incrível. Hoje, nós temos uma sociedade que ela tem conceito para tudo. Tudo tem um conceito. Tudo tem uma explicação. Tudo tem um porquê. A internet, então, ela deu voz para as opiniões mais insanas e as mais diversas. Só que estamos cercados de conceitos, mas, infelizmente, o pulsar da vida, nós não conseguimos mais encontrar isso. O pulsar da vida, o pulsar, inclusive, na projeção do que está sendo produzido, nós não conseguimos compreender isso. Você pega até no mercado, e aí eu gosto de um determinado mercado, porque quando eu olho esse mercado, eu tenho grandes análises, eu sou um grande cientista do comportamental humano, e quando eu olho este mercado, eu vejo muito do comportamental humano. Você pega o mercado da moda. Hoje você tem faculdades, você tem estudos, você tem grandes corporações cuidando desse mercado, conceitos sendo formados.
Mas os grandes estilistas já não existem mais. Aqueles que mudaram. Disse outro dia, estava lendo um livro sobre a moda nos dias atuais, e disse lá um escritor, um americano, que a moda acabou com o Lagerfeld, que foi o último grande costureiro que faleceu. E, de fato, um gênio que ultrapassava os conceitos, pulsava o viver, pulsava o protagonismo. É isso que nós temos que ter. A inteligência espiritual, ela avalia o conceito, mas ela nos eleva. É o real, indo na direção daquilo que é ideal. O Bruce Lee fala, a posse de qualquer coisa começa na mente. Aí essa frase aqui é maravilhosa. Essa frase aqui é maravilhosa. Porque os coaches, tá? Tá? Eu sou coach, tá? Então eu posso falar mal. Posso falar mal da classe. Os coaches diriam o seguinte, olha, começa na mente. O processo da mudança vai começar na sua mente. E para começar na mente, nós vamos quebrar esta tábua para que você coloque aqui nesta tábua tudo aquilo que você quer superar. Vamos quebrar? Pá! Oh, você superou! Aí todo mundo aplaude, né? No auditório. Oh, que maravilha! Não é isso que o Bruce Lee está falando. Não é isso. O Bruce Lee está falando que você dominar um espaço, você conquistar algo, não é o conceito de mente no sentido de eu ficar pensando positividades insanas, uma histeria positiva, né? Uma histeria positiva. Sou melhor. Não é essa histeria que ele está falando. O Bruce Lee está falando exatamente, começa na intelectualidade, começa na percepção que você é um ser inteligente, começa na percepção que dentre todas as criaturas da face desta terra, você é o único que consegue dominar a intelectualidade. Você é o único que consegue fazer leitura. Você é o único que consegue fazer reflexão. Você é o único que consegue mudar todo o eixo da sua vivência e do ambiente que você está vivendo. O leão não consegue fazer isso, a girafa não faz isso, o hipopótamo não faz isso, o cachorro não faz isso. Você faz. Porque você tem algo que nenhum outro ser tem. Você tem a inteligência. Você tem a intelectualidade. É aí que começa. Você quer possuir algo na sua vida? Você quer ter algo? Você quer conquistar algo? A sua intelectualidade tem que ser posta em prática. E não é essa intelectualidade de escola. Não é a intelectualidade de diploma. É a intelectualidade de, por exemplo, você ter a ousadia. Tem esta ousadia. Pegue um Machado de Assis. Tome ele na sua mão. E nem que demore 1 ano, 2 anos da sua vida. Não largue este livro até que ele penetre na sua alma. Pegue um livro de poema. Coloque uma música clássica. Force a sua mente. Force a sua intelectualidade. Outro dia eu falei isso para um cliente, ele falou para mim, eu não gosto desse tipo de música. Quase que eu dei uma bolacha na cara dele. Não dei uma bolacha, porque é cliente, não é? Pega mal, bater no cliente, no consultório. Mas force, ultrapasse, porque isso é intelectualidade. É eu conseguir compreender aspectos que até então eu não tinha o entendimento, eu não tinha a leitura. Quando você começou a sua vida lá como criança, né? Bonitinho lá. Aí a professora falou o quê? Vaca. Aí botou a foto do quê? De uma vaquinha bonitinha, um desenho da vaca. Hoje, esse é o conceito de vaca que você tem? Claro que não.
Talvez se você tenha visto uma vaca verdadeira, você sabe o cheiro da vaca, você sabe a textura da vaca. Se você já tomou leite direto ali, saiu, o cara apertou, se apertou lá nas tetas da vaca, você sabe inclusive o sabor daquele leite. Se ele é quente, se ele é frio, o gosto. Por quê? Porque aquela visão de vaca da criança não existe mais. Porque a sua intelectualidade partiu para um outro eixo de vivência, para uma outra abertura de vida. Quer possuir algo? Começa na sua mente, na sua intelectualidade. Quer ser poderoso na sua inteligência espiritual? Quer ser poderoso na sua espiritualidade? Quer realmente fazer com que a matéria se submeta a você? Porque a inteligência espiritual comanda a matéria? Você quer ter esse nível de ação? Comece a expandir a sua intelectualidade. Se você não quiser cair amanhã, fale a verdade hoje. Verdade não só no aspecto moral, hein? É a continuidade desse processo da mente. Para que serve a intelectualidade? Para que serve a inteligência espiritual? Para você perseguir uma verdade. A sua verdade. Não é a minha verdade, não. É a sua verdade. Se eu conseguir passar a minha verdade para você, é uma porcaria de vida. É uma porcaria de vida. Porque não é isso. Não deveria ser esse o propósito. O propósito deveria ser eu conseguir fazer com que mecanismos dentro de você estivessem funcionando para que você conseguisse se expandir na direção da construção da sua verdade. Obedeça aos princípios sem estar vinculados por eles. Cuidado com uma sociedade que nos paralisa dentro de princípios que não estão lá para nos elevar, mas estão lá para nos prender, nos limitar. Significa que nós vamos fazer arruaça, vamos sair por aí, vamos fazer orgia no meio da rua? Não! Claro que não! Mas nós temos que ter a individualidade propagada na sociedade, porque quando eu tenho uma individualidade forte, eu tenho, você tem, João tem, Maria tem, Nuno tem, Anderson tem, Sebastião tem, JB tem. E dessa maneira, estamos criando uma sociedade diferente, onde os princípios não serão mais validados por um grupo, mas serão validados pelo todo. Os indivíduos comandaram, os indivíduos determinaram. A inteligência espiritual vai fazer com que eu tenha esta percepção clara. Dentro da plataforma, eu vou falar sobre os pais fundadores da América. Os homens que fundaram os Estados Unidos. E este é um dos principais pontos para que os Estados Unidos tenham sucesso. Essa porção da intelectualidade espiritual, que tem muito a ver com isso, hein? Eles permitiram princípios, mas a liberdade espiritual foi preservada para que esses princípios pudessem constantemente estar sendo observados e jamais estar sendo um instrumento de obstáculo ou de prisão para aqueles que vivem na América. Saiba a diferença entre a catástrofe e a inconveniência. Inteligência emocional, não é? É isso que a intelectualidade, que a inteligência espiritual, ela vai entregar para mim. Uma das coisas que eu falo na plataforma, eu vou falar do Goleman e vou falar do Gardner. Howard Gardner é o criador das múltiplas inteligências e o Daniel Goleman é o criador da teoria da inteligência emocional. A inteligência emocional, nós vamos ter uma aula só sobre inteligência emocional.
Mas a grande pergunta é, porque o Goleman, ele vai fazer você identificar, mas ele não vai te ensinar a como comandar. E por quê? Porque emoção não se comanda. Você não tem controle do emocional. Não tem como isso acontecer. Mas a inteligência espiritual, ela consegue comandar uma outra parte da sua vida, que é o aspecto sensorial. É a diferença, e os Estados Unidos, isso é claro, do feeling para o emotional. Feeling tem a ver com sentimentos e emotional tem a ver com emoções. E no Brasil nós não conseguimos, infelizmente, diferenciar isso. Mas na plataforma nós vamos diferenciar. E que tem a ver com isso daqui? Porque na sociedade atual, o cidadão, ele gasta a mesma energia. Quebrou o copo. O copo quebrado e o tsunami, o cidadão gasta a mesma energia. É a mesma energia. Ele não consegue diferenciar mais as dores, as perdas. Então, a inteligência espiritual vai nos permitir trafegar dentro desse ponto. Aqui, estamos já indo para o final. Aqui é essencial. A arte exige o domínio completo das técnicas desenvolvidas pela reflexão dentro da alma. Eu gostaria muito, e quem sabe, JB, quem sabe, depois das palavras do professor César Romão, não é? Quem sabe, aí eu vou além, quem sabe você não consegue criar um curso de teologia, de ensino bíblico totalmente diferenciado destes padrões que estão por aí. Um curso, por exemplo, e eu gostaria de um curso assim, que tivesse iniciação musical, que tivesse iniciação da arte, da cultura. Porque como é que eu vou falar da alma, como é que eu vou falar do espírito sem falar da arte? Como é que eu desassociei isso? Acho engraçado, muitos religiosos, eles viajam, não é? Viajam para lugares específicos onde a sua religião teve um diferencial, né? Então tem caravanas, excursões para tais lugares. Aí vai todo mundo, vai os religiosos todos para lá, né? E acho interessante que não se fazem excursões para os museus, para os teatros, para as óperas, porque nós desvinculamos a arte com o espiritual. A arte, a espiritualidade, a intelectualidade, tudo era uma coisa só. Você sabia que os grandes reis, os grandes líderes, os grandes imperadores, eles eram educados nas estratégias políticas, eles eram educados nas manifestações diversas de poder, mas eles eram todos educados na arte, na música. Todos eram grandes músicos. O nosso querido Dom Pedro I, primeiro imperador deste país, que historicamente é visto de uma forma extremamente errada, Dom Pedro era um músico, um brilhante músico. A Imperatriz Leopoldina era brilhante como musicista, porque a arte e a espiritualidade, a arte e o comando são uma coisa só. Dentro da inteligência espiritual, ela vai fazer com que eu tenha um outro fluxo e um outro vínculo com tudo aquilo que está ao meu redor. Por isso que nós começamos a materializar um mundo diferente. Porque um mundo que
produz. Outro dia eu vi na televisão, e desculpa se você vai ficar ofendido com o que eu vou falar, viu? Já estou aqui pedindo desculpa. Eu vi na televisão o seguinte anúncio, a seguinte reportagem. Cidadão criou uma obra de arte na sua casa. Era um banheiro, era o banheiro dele, e era um banheiro que estava pichado. O banheiro dele estava pichado. Aí a repórter, ela usou estas palavras, criou uma obra de arte na sua casa. É um banheiro pichado. Ou seja, eu estou usando as mesmas palavras para um banheiro pichado, eu estou usando as mesmas palavras para me referir, por exemplo, ao Leonardo da Vinci. Que são as mesmas palavras. O mesmo poder linguístico eu estou usando para o banheiro pichado. Aí você pode falar para mim, mas você é preconceituoso, mas você é elitista, você é elitista. Ok, sou mesmo. É o que eu sou, é isso aí. Mas o fato é que nós não estamos mais diferenciando na linguística. E por que não estamos diferenciando na linguística? Porque não temos mais a prática. É simples. Porque não sabemos mais o que de fato, inclusive o que é beleza. Porque eu preciso de um mercado, olha que mundo insano, eu preciso de um mercado para determinar para mim o que é belo. Eu não tenho mais isso na minha alma. Eu não consigo mais gerar isso dentro do eu sou. O vencedor é aquele que ousou sentir que podia. Vencedor ousou sentir que podia. Esse é, talvez, a principal mecânica da inteligência espiritual. Feeling. Já ouviram essa expressão? O americano, principalmente no business, você vai ouvir muito isso. O cara teve um feeling. Um feeling. O que é um feeling? Que a gente traduz como intuição, não é? Insight. O feeling é sentir. Sentir não é emoção. Emoção é uma coisa. Campo sensorial é algo totalmente diferente. Eu consigo controlar a minha emoção? Não. Mas eu consigo controlar totalmente as minhas sensações. Quem comanda a espiritualidade vai exercer autoridade sobre o meio material. E a mecânica principal para o comando da espiritualidade tem a ver com as suas sensações. Por isso que tudo aquilo que se vincula para de alguma maneira te aprisionar, pode perceber, tem a ver com as suas sensações. Quer primeiramente capturar as suas sensações. E nós vamos ver como é que esta estrutura inteira funciona. Por fim, para nós encerrarmos, eu não estou lhe ensinando nada. Essa frase é maravilhosa. Eu apenas ajudo a você a se explorar. Eu não estou te ensinando nada aqui. E essa é a ideia desta plataforma. Não é fechar nada. Não é concluir nada. Inclusive, pode ser que eu seja um louco, um maluco, tá? Falando aqui, tomei um gardenal de manhã, tô insano aqui, e você tá me ouvindo, tá? Tá o João Arlindo, o Renato Freire desesperados lá do outro lado. Meu Deus, corte, né? Pode ser. Ou não. O fato é que eu já quero dizer para você, não quero te ensinar nada. O que eu quero é fazer com que você tenha a ousadia de explorar e explorar cada momento da sua vida. Nosso curso de inteligência espiritual, nós temos o primeiro pontapé. O primeiro pontapé, uma maravilha, né? Quero que vocês, se vocês puderem entrar aí na minha... Tô ficando chique demais, gente. Agora eu tenho um canal no YouTube, né? Eu estou quase falando, não esquece de se inscrever, não é? E dar o joinha, né? Essa é a frase, vai ser, quando eu falar essa frase, vai ser maravilhosa, né? E a primeira aula
Vai ser um bloco aí de mais ou menos 1h30, 2 horas de aula. O primeiro bloco chama Veritas. Quais são as suas verdades espirituais?